Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o 6º episódio da 2ª temporada de Chucky. O vídeo de hoje, gente, eu tô gravando num lugar bem diferente, né? Eu tô na varanda aqui da minha nova casa em Toronto e eu nunca gravei assim meio que ao ar livre, né? E aqui tem umas plantas, né? Tem umas árvores, então eu não sei se vai fazer um barulho diferente, né? Eu sei que tá um pouco de vento aqui também, eu não sei se isso vai atrapalhar o vídeo, né? É a primeira vez que eu tô testando gravar nesse lugar, mas eu achei aqui bem confortável pra eu gravar. Tô aqui numa cadeirinha, sabe? Tá o sol no meu rosto, então a iluminação totalmente natural, né? O vídeo não tá com ring light nem nada, então eu achei que seria legal testar o vídeo nesse formato, né? Então é por isso que eu tô gravando aqui. Depois eu quero ver, né, se vai acabar ficando bom ou não, pra ir saber se eu vou continuar gravando por aqui ou não. Mas enfim, né, vamos falar sobre esse episódio, né, gente? O 6º episódio da 2ª temporada de Chucky, que é um episódio, assim, que eu achei que ele foi um pouco mais lento em comparação com os dois últimos que a gente teve, né? Episódio 4 e episódio 5. Eu achei que foram episódios muito bombásticos, que eu amei muito. Mas esse aqui, eu achei que a série, ela dá uma certa desacelerada, mas eu achei que isso, assim, foi proposital, exatamente pra preparar a gente, né? Preparar o terreno para a season finale. Nessa temporada ela vai ter 8 episódios, então a gente já tá chegando na reta final. Semana que vem a gente já vai estar aqui discutindo o penúltimo episódio da temporada, né? Então esse 6º aqui foi um momento pra gente ter um respiro e se preparar pra esse final que vai ser bombástico, né? E apesar desse episódio, de modo geral, né, ele ter sido um pouco mais tranquilo, no final a gente acaba já tendo coisas bombásticas, né? Inclusive uma morte que me pegou, assim, super de surpresa e que eu ainda tô sem acreditar que essa morte aconteceu, né? Mas a gente vai falar sobre ela em breve aqui nesse vídeo. O episódio dessa semana acaba explorando um pouco mais, né, a questão da doutora Mixter, que é a psiquiatra, né, gente, que a gente descobriu no final do episódio anterior, que está trabalhando com o Chucky. Aqui a gente acaba descobrindo, né, que ela foi a psicóloga, né, do Chucky quando ele era criança, né? Ela cuidou dele quando ele tinha 7 anos e ela meio que acabou influenciando ele a seguir esse caminho mais maligno, né? Ela chega a comentar aqui nesse episódio que ele já tinha muito instinto ruim, né? A gente já sabe que ele já tinha matado a própria mãe, mas no entanto, né, a gente vê também nesse episódio que ele ainda tinha um lado dele, né, potencialmente bom, que provavelmente é isso que a gente vê, né, naquela questão do Chuck bonzinho, mas a gente vai discutir mais sobre isso depois, né, que teve coisas babadeiras sobre isso nesse episódio. Mas a questão é, né, que o Charles Lee Ray, ele ainda tinha uma certa parte boa, mas essa psicóloga, né, no tratamento dela, ela acabou tentando fazer com que ele abandonasse esse lado bom dele e acabasse se concentrando apenas nas partes ruins da sua personalidade, né, e do seu instinto, ajudando ele a se tornar o serial killer que a gente conhece hoje em dia. Uma coisa que eu acho interessante, né, é que muitos fãs, eles não gostam quando se cria uma certa explicação do porquê o vilão se tornou vilão, né? E muita gente tinha gostado bastante dos flashbacks que a gente teve lá na primeira temporada, exatamente porque mostrava que o Chucky sempre foi ruim, ele não foi influenciado por nada, né? Ele não virou um assassino por causa de bullying ou de maus tratos, enfim, que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no filme Halloween, o início, né, a versão, o remake do Rob Zombie, que tem toda aquela questão, né, do Michael Myers ter tido aquela infância horrível, com a família que era toda disfuncional. Eu particularmente gosto bastante daquele filme do Rob Zombie, mas eu sei que tem muita gente que odeia aquela explicação do porquê o Michael Myers é ruim e gosta muito mais, né, dos outros filmes que tratam ele como um mistério, né? A gente não sabe. O Michael Myers, ele simplesmente é a essência do mal e a gente não sabe o porquê. Muita gente queria que o Chucky também tivesse esse tipo de história, né? Que ele simplesmente sempre foi maligno. E na primeira temporada eles pareciam estar seguindo um pouco, né, disso, mas aqui a gente vê que também houve uma certa influência externa, né? Mas eu, na minha opinião, eu achei que foi bem trabalhado, sabe? Eu acho que a série conseguiu estabelecer que tanto o Chuck, ele já tinha uma coisa ruim dentro dele, como também essa psicóloga acabou ajudando, mas ela não é necessariamente, assim, a razão por ele ser um serial killer, um psicopata, enfim. Então eu achei que eles conseguiram equilibrar bem isso, né? E eu acho que dessa forma, talvez eles consigam fazer, né, os fãs que gostam de ambas abordagens ficarem felizes com o resultado. Mas assim, né, gente, acaba tendo uma coisa sobre a doutora Mixter que eu confesso pra vocês que eu não curti muito, que foi o fato de, nesse episódio, ela simplesmente ficar se revelando pra todo mundo, sabe? Quando ela foi descoberta no episódio anterior, foi um momento, assim, muito bombástico, muito incrível, porque até então ela tava conseguindo manipular todo mundo, sabe? Ninguém tava suspeitando dela. A gente que assiste, né, espectador, alguns já tinham teorias. Eu, inclusive, fiz uma teoria que talvez ela tivesse alguma ligação com o Chuck lá no primeiro episódio dessa 2ª temporada. Mas, de modo geral, ainda assim, foi uma surpresa, sabe? Foi uma coisa chocante quando foi revelado que ela estava junto com o coronel, né, o Chuck careca, e que ela tava trabalhando com ele, né, em todo esse plano e também na tortura do Andy, sabe? Foi um momento super legal e ela tava conseguindo manter segredo até então. E de repente, nesse episódio, depois que os espectadores descobrem, ela simplesmente decide que todo mundo vai saber, sabe? Ela começa a fazer coisas estranhas, assim, com o Jake, né? Falar coisas estranhas. Aí o Jake imediatamente fala: meu Deus, então
quer dizer que ela sabe, quer dizer que ela tá junto do Chuck, sabe? E eu achei assim, como foi que o Jake descobriu, sabe? Como foi que ele ligou um ponto a outro de uma forma assim tão fácil, tão rasa e tão rápida, sabe? Eu não curti muito isso, né? Também achei que ela começou a se revelar muito pro pessoal lá, do instituto, né, que ela já pega a arma, que ela já atira numa das freiras, né, aquela freira que é super legalzinha. Eu fiquei morrendo de medo dela morrer naquela cena. Ainda bem que ela tá viva, né, ela só se machucou, o tiro foi no braço. Mas enfim, achei meio estranho a doutora Mixter do nada ela começar a se revelar tanto, né, sendo que até então era uma personagem bem misteriosa. Eu acho que o fato dela ser misteriosa, as pessoas não saberem que ela estava com o Chuck, tornava uma personagem muito mais interessante. E agora que todo mundo tá sabendo, eu acho que isso acaba perdendo um pouco, né, do impacto da personagem e da graça mesmo, da emoção de ver ela em cena. Gente, se vocês verem, de repente, no meio do vídeo, eu tô com um papelzinho assim, é porque eu fiz uma listinha, né, só dos tópicos de coisa pra eu lembrar pra falar sobre esse episódio. Eu sempre faço, né, mas nem sempre aparece no vídeo, só que hoje tá ventando, aí o papel tá quase fugindo da minha mão, por isso que tá aparecendo aqui. Mas enfim, a próxima coisa que tem na minha lista, gente, é cadê o flashback, né? De fato, eu pensei que a gente ia ter um flashback nesse episódio, que ia explicar pra gente a relação do Chuck, né, com a doutora Mixter, mas na verdade a gente só tem diálogos mesmo. Ela acaba falando, né, sobre a relação deles e do fato de que ela conheceu ele quando ele era criança, que foi psicóloga dele, enfim, mas a gente não tem flashback, e é algo que eu confesso que eu tô sentindo falta nessa temporada, né? Eu achava que os flashbacks eram bem legais na primeira temporada e ficavam sempre dando pra gente um pouco de informações sobre o passado do Chuck, né, do Charles Lee Ray, que eu achava bem interessante, e eu acho que nessa segunda temporada acaba fazendo falta, né? Eu acho que seria legal a gente ter alguns flashbacks mostrando algumas coisas, né? Eu queria ver mais cenas do passado, e também tem aquela questão, né, que teve algum evento que teve da franquia Chuck, que o ator que faz o Charles Lee Ray mais novo, ele estava lá presente, né? E muita gente acabou acreditando que por causa disso, né, significava que ele deveria fazer parte dessa segunda temporada, né, que ele provavelmente já tinha gravado alguma cena de flashback. Mas na verdade, até agora, a gente vê, né, que essa cena de flashback não ocorreu. Talvez o ator tenha sido chamado só realmente por ele ter participado da primeira temporada, né, o pessoal gosta dele, enfim. Mas eu pensei que ele ia trabalhar nessa segunda temporada, né, eu confesso que eu tô sentindo falta dele. Eu queria ter visto um flashback, talvez, do Charles Lee Ray criança, né, o Charles Lee Ray adolescente, enfim, mostrando ele no passado com essa psicóloga dele, né. Eu acho que teria sido muito legal e tô sentindo muita falta disso. Mas se tem uma coisa, gente, que me agradou muito nesse episódio, que me deixou muito feliz, né, foi o fato deles se manterem alternando os núcleos, né, diferente dos primeiros episódios da temporada, que a gente ficava muito focado no Instituto. Aqui, além da trama do Instituto, a gente também vai acompanhar, né, Glenda, Kyle e Nika, que estão, acho que num motel, assim, de beira de estrada, né, eles acabaram se escondendo ali depois de terem fugido da casa da Tiffany, e tá todo mundo ali, né, tentando descobrir coisas e formar um plano, né, pra derrotar o Chuck, né. No caso, Kyle quer derrotar o Chuck, né, e talvez potencialmente encontrar o Andy, né, porque Kyle não tem certeza se o Andy tá vivo ou não, mas a Kyle ainda tem esperança, né, então, de certa forma, assim, conseguir derrotar o Chuck é uma forma de descobrir se o Andy está vivo ou não, e se ele está vivo, onde ele está. E já no caso de Glenda, né, Glenda tá, assim, decidida a conseguir separar Nika e Chuck, para que ele tenha acesso ao seu pai, né, para descobrir toda a verdade sobre o que aconteceu na sua infância, né, e sobre quem ele era no passado. Então eu tô achando isso também bem interessante, né, eu acho legal que, apesar da gente ter esses personagens, né, que estão juntos no mesmo ambiente, planejando coisas juntos, cada personagem meio que tem uma motivação diferente e quer coisas diferentes, né. A Nika simplesmente quer ficar livre, né, quer se livrar do Chuck, quer voltar a ter sua vida, e o Charles Lee Ray, né, o Chuck que tá dentro dela, quer também fazer a separação, né, sair do corpo da Nika pra conseguir voltar a ser o Chuck Prime, né, que a gente descobre agora que, na verdade descobre não, acho que a gente já tinha meio que uma noção sobre isso, mas nesse episódio é estabelecido melhor, né, é confirmado que o Charles Lee Ray, né, que tá dentro do corpo da Nika, né, o fragmento da alma do Chuck que está dentro do corpo da Nika, na verdade, né, é o Chuck principal das histórias, é aquele mesmo Chuck que a gente vem acompanhando desde o primeiro filme de Brinquedo Assassino, enquanto todos os outros bonecos que a gente vem acompanhando nessa temporada, na verdade, são outros fragmentos da alma dele, né? São como se fossem Chucks secundários. Então, mesmo, né, na trama do Instituto, né, naquele núcleo, a gente tem o coronel sendo meio que o líder ali, tudo que tá acontecendo, mas ainda assim, ele não é o líder principal de todos os Chucks, né? A gente tem o Chuck que está dentro da Nika, sendo o principal, só que como ele tava lá preso com a Jennifer Tilly, ele meio que não estava, de fato, no comando daquele seu exército de bonecos, sabe? Então, esse era o motivo que o Chuck queria tanto conseguir fugir daquela casa e se libertar, para que ele conseguisse voltar a ter todo o controle, né, do seu exército de Chucks, que na verdade não é mais exército nenhum, né, que a gente viu que vários bonecos morreram
E os que sobreviveram acabaram morrendo aqui nesse episódio, né? Então, assim, o Chuck, ele não tá mais com toda aquela força, né? Com todo aquele grande exército de bonecos que ele tinha no passado. E eu acho que isso vai deixar o Chuck, assim, muito raivoso, né? O fato de certa forma, ele está perdendo. Então, por mais que os personagens que a gente acompanha, eles estejam sofrendo por várias coisas, né? A gente tem o Andy sendo torturado, a Kyle, que tava tendo que desaparecer no mundo, né? Pra que ela não fosse morta. A Nika, que tá toda lascada também. Tá todo mundo meio lascado. Mas o Chuck também, ele não tá vencendo, porque ele também tá lascado. Todos os planos dele meio que estão dando errado. E ele está cada vez mais se vendo sozinho e sem opções, né? Então, eu acho isso bem interessante, né? Ambos lados desse conflito, né? Dessa batalha. Tá todo mundo meio que perdendo. E agora eu acho, né, que no final da temporada, a gente provavelmente vai ver o Chuck conseguindo se reerguer depois de todos os planos dele que deram errado, né? Então, eu acho, gente, com certeza que essa série vai ter uma terceira temporada, porque essa segunda temporada tá fazendo ainda mais sucesso que a primeira, né? No quesito, assim, de audiência lá nos Estados Unidos. E também eu acho que no resto do mundo, né, muita gente continua assistindo na Star Plus, né, ou na internet mesmo, né, mas mesmo quem vê na internet, pelo menos traz o engajamento online. Eu vejo muita gente postando coisa, né, no Insta, no Twitter, enfim. E hoje em dia, esse tipo de coisa também ajuda muito séries, né, porque a gente sabe que a gente tá no mundo, assim, digital, e enfim. Então, a audiência por si só da televisão não é a única coisa que mantém uma série ativa e popular, né, também é importante que tenha engajamento online, e Chuck tem muito engajamento. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter uma terceira temporada, né, e eu acho que ela, considerando tudo que tá acontecendo aqui na segunda, eu acho que a terceira temporada vai ser ainda melhor, né? Eu acho que essa segunda temporada tá preparando um terreno pra gente ter, de fato, assim, o retorno do Chuck principal à sua forma de boneco, né? E a gente vê, de fato, ele confrontando os personagens principais ao invés, né, desses Chuck secundários. E aproveitando, né, gente, que a gente tá falando de Chuck secundários, eu queria aqui comentar com vocês sobre essa questão da separação de almas, né? Eu tô achando bem interessante. Essa temporada, na minha opinião, ela tá focando muito nisso, né? Isso é algo que foi apresentado pra gente pela primeira vez lá em O Filho de Chuck, né? Quando a gente vê a alma de Glenn e Glenda sendo separada, né, em dois corpos, quando nascem os bebezinhos gêmeos, né? Filhos da Jennifer Tilly com o Chuck, né? Todo aquele ritual que eles fazem. E depois a gente tem, né, o culto de Chuck, que explora mais isso, que é a primeira vez que a gente vê, de fato, o Chuck criando seu exército, né, possuindo mais de um boneco. E depois, na primeira temporada da série, que ele tinha aquele plano, né, de que para fazer um exército ainda maior, ele precisaria fazer uma pessoa inocente se tornar assassina, né? Então, no caso, ele acaba manipulando o Junior, né? E quando o Junior mata o seu pai, o Chuck acaba conseguindo executar o seu feitiço, né? Mas a gente meio que não tinha tantas explicações, assim, sobre como isso funcionava na prática. A gente tinha várias dúvidas, e eu acho que essa segunda temporada, ela meio que tá respondendo pra gente algumas dúvidas, mas não no jeito óbvio, assim. Ele não tá, de fato, falando as respostas, mas a gente tá vendo na prática mais ou menos como funciona, né? Então, toda vez que tem essa divisão de alma e que a gente tem essas versões secundárias de uma pessoa principal, você percebe, né, que apesar de haver uma mesma essência, cada fragmento acaba conseguindo ter sua própria individualidade e meio que sua própria personalidade, né? E eu acho que isso vai ser interessante, e eu acho que isso também vai ser muito discutido na terceira temporada, porque além disso está sendo feito na prática, né, com os Chucks, a gente também tem Glenn e Glenda, né? A gente tem muito esse foco, assim, de tanto Glenn quanto Glenda ficarem dizendo que eles se sentem incompletos, sabe? Que tá sentindo que tem alguma coisa faltando, e é como se fosse, de fato, o fato de que é uma alma só. É uma alma que está dividida. E aí, como está em dois corpos, né, com duas personalidades, duas pessoas, fica aquele sentimento de não ser uma pessoa completa, sabe? De estar algo faltando. E é interessante a gente ver, né, que eles possuem os mesmos sonhos, sabe? Quando Glenn sonha uma coisa, Glenda tem o mesmo sonho. Isso é muito bizarro. E lá no episódio 4 a gente também vê que tanto Glenn quanto Glenda têm um mesmo namorado, sabe? Eles estavam dividindo o mesmo namorado. O mesmo cara estava ficando tanto com Glenn quanto com Glenda. Então tem essa união, assim, muito bizarra e muito forçada, que talvez seja uma coisa não natural, de fato, por ser uma alma meio que tentando se reencontrar. E aí eu fico pensando, né, como é que isso vai ser trabalhado aqui nesse final de temporada, porque a gente vai ter o Chuck, né, o Chuck que tá dentro da Nika, querendo voltar pra sua versão de boneco, né, querendo voltar a controlar tudo. Mas a gente também tem essa questão, né, de outros Chucks que estão querendo tomar o controle por si só. Então, a gente vê já nesse episódio também Chucks entrando em conflito, né, a gente vê um Chuck matando o outro. A gente já teve no episódio passado, né, teve a briga do Chuck bonzinho com o Chuck marombado, né? E aí o Chuck bonzinho, ele meio que mata o Chuck marombado, depois a gente vê o Chuck marombado ressuscita, né? Volta e acaba morrendo aqui nesse episódio, né? Porque o coronel, que é o Chuck careca, né? Que é o que tá liderando as coisas no núcleo do instituto, ele acaba envenenando, né? Acho que era um biscoito que o Chuck malhado tava comendo, então ele acaba morrendo. E aí o Chuck coronel acaba também sendo morto aqui nesse episódio, né? O Andy, que ele é levado pro instituto pelo Devon e Alex, né? Eles acabam levando ele pra lá, a freira acaba ajudando ele, né? Limpando ele,
enfim, ajudando ele a tomar um banho, limpando a ferida dele, enfim. Então ele acaba depois, né, matando o Chuck Coronel. Ele enfia, se não me engano, é uma tesoura, né, na cabeça dele, e acaba matando. Mas a gente vê, assim, que os Chucks, eles estão brigando entre si. E agora, basicamente, a gente acaba tendo, né, dois Chucks principais que ainda estão vivos, né, que é o Chuck Prime dentro da Nika e o Chuck bonzinho, né, que de bonzinho não tem nada, mas em breve a gente fala sobre isso, né. Então a gente tem esses dois Chucks e eu acho que no último episódio é possível que a gente tenha histórias, né, de conflitos entre duas pessoas tentando ver quem é que vai dominar quem. Então eu acho que a gente vai ter, né, uma briga tanto entre Chuck Prime e Chuck bonzinho, quanto também uma briga entre Glenn e Glenda, tentando ver quem vai dominar, quem vai ser a pessoa principal. E é possível, né, que nos dois casos a gente acabe tendo alguém entrando dentro de uma versão em boneco, né? Então no caso do Chuck, eu acho que é provável, né, que o Chuck Prime, que tá dentro da Nika, acabe conseguindo migrar para um boneco. E aí esse boneco, né, que é o Chuck Prime, vai ser o vilão da terceira temporada. Mas no caso de Glenn e Glenda, eu acho que algum, né, dos dois irmãos vai acabar entrando dentro da sua versão em boneco, né? Eu acho que é por isso que a versão em boneco já apareceu aqui na temporada, porque é possível que a gente não tenha mais Glenn e Glenda aparecendo na sua forma humana. É possível que um deles, ou talvez até as duas versões, entrem de novo na versão de boneco, né? Então acho que isso vai ser muito interessante de ver, né? Eu tô sentindo que esse é o caminho que essa temporada tá querendo seguir e que é isso que a gente vai acabar explorando, né, mais lá na terceira temporada. Mas vamos voltar pro presente, né, que eu tô falando muito de futuro. Vamos voltar pra esse episódio especificamente. Basicamente, né, a gente vai ter a morte do Chuck careca, né, a morte do Chuck malhado. E a gente viu, né, que a freira, né, a irmã Ruth, ela de fato ficou obcecada, né, com o boneco Chuck malhado. Ela pensava de fato que era o retorno de Jesus Cristo para o mundo. E aí, quando ela vê o boneco morto, né, ela fica muito chocada e ela acaba jurando vingança. Eu acho que isso vai ser muito legal, gente. Inclusive, eu acho que isso vai ser resolvido no próximo episódio. Eu não vejo muito espaço pra irmã Ruth na season final, né, no episódio 8, que vai ser o final da temporada. Eu acho que ela meio que não tem muito o que fazer. Então eu acredito que a principal participação dela, né, dessa vingança dela, vai ser no sétimo episódio. Vai ser bem interessante ver ela tentando atrapalhar ali o que o pessoal vai fazer. Que no caso da gente, eu acho que no próximo episódio vai rolar um exorcismo. Porque aqui a gente acaba vendo, né, finalmente o padre Bryce, ele acaba descobrindo que tem coisas erradas acontecendo ali, né, a doutora Mixter, ela acaba tirando a arma ali, né, que ela acaba tirando na freira, o padre acaba vendo isso, e também ele vê o Chuck falando, né, ele fica muito chocado, e aí a freira que tá baleada, né, que é sempre a sensata, é sempre a que sabe o que falar, é sempre a que tá certo, ela diz, vamos chamar a polícia, aí o padre Bryce, não. Sabe, vamos chamar o Vaticano. Então eu acho que ele vai tentar exorcizar o Chuck. Eu acho que isso vai ser muito engraçado, né, gente? Assim, a minha ansiedade pro próximo episódio já tá boa, mas, meu Deus, já tô no futuro de novo. Vamos voltar pra esse episódio. E aí, finalmente, a gente vê, né, o padre Bryce, ele descobriu que o Chuck, de fato, tem alguma coisa estranha. A psiquiatra, de fato, tá matando gente. Eu acho que a partir de agora, ele vai começar a ser menos antagonista dentro da história, sabe? Eu acho que ele vai começar a tentar entender mais o lado de Jake, Devon, Lexi, e, de fato, tentar conversar com eles e vai entender que, na verdade, eles sempre foram vítimas desde o início, né? Não eram os culpados por tudo que estava acontecendo. Eu acho que isso vai ser legal. Também, porque, como eu falei no início do vídeo, né, eu fiquei muito feliz que a Kara Freira não morreu, porque eu acho ela muito maravilhosa. E a gente também acaba tendo, né, gente, uma briga entre a doutora Mixter e o Andy, né? Por um momento eu fiquei pensando, né? Talvez seja meio forçado ela, né? Uma velhinha, conseguir derrubar o Andy, né? Fazer ele desmaiar. Mas, assim, quando você para pra lembrar, né? Que ele já tá há um ano sendo torturado, provavelmente não tá sendo bem alimentado, né? Não tomou banho, escovou os dentes, né? Que a Alex comenta sobre isso também, que ele tava precisando escovar os dentes. Então a gente vê o Andy realmente tá muito derrotado, né? Então faz sentido que aquela senhorinha, né? Tenha conseguido derrubar ele. E tá sendo muito legal, gente. É muito bom a gente ver todos os núcleos meio que se juntando, porque no episódio 4... No episódio 5, no episódio passado, a gente já viu que Tiffany, Jennifer Tilly e Glenn estão indo atrás, né, de Glenn, Nika e da Caio. E agora a gente vê, né, que Glenn, Nika e Caio estão indo para o instituto, né? Então meio que tá todo mundo se juntando e vai ser muito legal ver todo mundo junto, ver toda essa trama, né? Eu acho que é possível que os personagens no próximo episódio, episódio 7, eles já cheguem no instituto, né, no finalzinho do episódio, pra de fato a gente ter, né, o grande crossover, todo mundo junto no 8º episódio pra ser a conclusão da temporada. Então eu acho que isso é muito legal, gente. Assim, a minha ansiedade tá muito grande pra ver o reencontro da Kyle com o Andy. Eu acho que isso vai ser muito, muito legal. E também de ver, né, Glenn e Glenda, de fato, juntos na mesma cena, vendo o Chuck boneco matando gente, enfim, eu acho que vai ser muito, muito incrível, né? Minha ansiedade tá muito grande para o futuro dessa temporada. Mas agora vamos falar sobre a parte triste desse episódio, né, gente? A parte que foi meio ruim. Não ruim, tipo, mal feito, mas ruim pro nosso coração, né? Que foi a morte da Nadine. Gente, eu não imaginava que isso ia acontecer dessa forma, né? Eu tava, assim, me afeiçoando cada vez mais a essa personagem. Eu acho ela muito fofa. Eu tava amando muito a amizade entre a Nadine e a
Alex, né? A gente vê que a Nadine estava sendo muito importante pra Alex, aos poucos, ir se livrando das drogas, né? A gente vê que a Alex estava se drogando muito no início da temporada. E depois que ela teve a Nadine, ela tinha alguém com quem conversar, ela tinha alguém em quem confiar, sabe? Alguém que realmente estava cuidando dela. Diferente de Jake e Devon, que eles estavam muito preocupados com seus próprios problemas, sabe? O grupo, a amizade, assim, o trio, eles não estavam mais tão unidos, sabe? E a Nadine, nessa temporada, ela meio que estava servindo como se fosse uma cola, fazendo com que eles conseguissem se juntar de novo e restabelecendo essa relação de amizade, sabe? Então a Nadine, ela foi muito maravilhosa, gente. Ela era muito fofa, era muito carismática, era muito inocente, assim, era uma personagem muito legal. E, obviamente, ela se afeiçoou muito ao Chuck bonzinho, né? E a gente já tava há um tempo, né, questionando, será que o Chuck bonzinho de fato é bonzinho? Ou será que ele está apenas mentindo? E aí, quando chega no final desse episódio, a gente acaba vendo ele, né, manipulando a Nadine. E depois que ela chega, né, na torre do relógio lá do instituto, ele joga ela da janela, gente. E a Nadine morreu. Eu fiquei assim, meu Deus, gente, foi um sentimento, foi uma angústia tão grande, sabe? Por um lado, eu meio que fiquei com raiva por ela ter morrido, porque eu acho que ela é uma personagem que tinha muito potencial pra continuar aparecendo no futuro da série, né, e em outras temporadas. Eu acho que ela poderia, de fato, se tornar uma das grandes personagens principais, junto, né, com a Nika, com o Andy, com o Kyle, né, com todo mundo que a gente vem acompanhando desde a primeira temporada e desde os filmes, sabe? Eu acho que ela tinha potencial pra ser uma personagem assim, que ia ser importante por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu devo confessar que eu achei que a série foi ousada, foi corajosa e que tomou a decisão certa. Porque eu sinto, assim, que uma coisa muito comum em filmes slasher é a gente ter um bando de morte que não significa nada. Então a gente vê pessoas morrendo, a gente vê sangue, mas a gente não liga, sabe? Então isso acaba fazendo com que a morte não tenha nenhum impacto pra gente. E eu acho que bons filmes, boas histórias, boas séries, elas têm que fazer a gente se importar com as mortes, sabe? E essa morte foi uma morte que a gente se importou. Eu acho que isso é uma história de terror bem escrita, sabe? Que a gente não quer que os personagens morram, a gente sofre quando o personagem morre. Eu acho que isso é muito mais interessante quando morre personagem nada a ver, porque aí você não liga, você não tem sentimento nenhum. Mas quando morre um personagem que você gosta, aí de fato você sente a emoção, assim, da arte, sabe? Aquela coisa da arte tocar a gente, sabe? Das histórias tocarem a gente, dos personagens tocarem a gente. E eu senti isso na prática com esse episódio, com a morte da Nadine. Então, apesar da minha tristeza, depois eu acabei aceitando essa morte e reconhecendo que de fato foi um acerto do episódio, foi uma coisa muito corajosa, sabe? O Don Mancini arrasou, eu tenho certeza que ele conseguiu destruir o coração de todo mundo que tá assistindo essa série, sabe? Foi muito triste e agora também quero ver muito como é que vai ser a relação do trio, né? Eu tenho certeza que eles vão culpar muito o Jake, né? É claro, assim, que não é 100% correto culpar o Jake, porque não foi o Jake que matou a Nadine, mas ao mesmo tempo ele tava ali, né, meio que passando pano pro Chuck do bem, enfim, então ele de certa forma tem certa culpa, mas eu confesso pra vocês, gente, que eu não acho que o Jake estava 100% errado. Eu acho que, de fato, o Chuck bonzinho, eu acho que ele é meio que bonzinho, sim. Mas eu acho que ele deve estar tendo alguns problemas na mente dele, meio que bugando, sabe? De do nada vir um instinto violento. Porque a gente já vê, né, que como a própria psicóloga diz, né, a doutora Mixter, ela diz que o Charles Lee Ray, por mais que ele tivesse todo esse instinto maligno, essa coisa ruim, ainda existia uma coisa boa dentro dele, né? Então eu acho que nesse fragmento da alma que está dentro do boneco Chuck bonzinho, eu acho que a parte principal dele, de fato, é boa. Que é isso que a gente tem visto, né, nos últimos episódios, dele se relacionando, né, com os amigos ali, dele gostando da Nadine, gostando do Jake, mas eu acho que ainda acaba tendo um resquício da maldade dentro dele, e eu acho que esse resquício da maldade foi meio que o que dominou ele ali naquele momento, assim como também quando ele tava lutando com o Chuck malhado no episódio anterior, do nada ele é tomado por esse sentimento, assim, de violência. Então eu não acho que ele é 100% ruim, eu não acho que ele estava mentindo, mas eu acho que a mente dele tá meio fragmentada, né, e eu quero muito saber como é que vai ser, que isso vai ser resolvido nos próximos episódios. Inclusive, eu até fiquei pensando, se o Chuck Prime, que tá dentro da Nika, ele conseguir passar a sua alma pra dentro do corpo do boneco, será que numa terceira temporada a gente veria o Chuck em conflito, porque ele teria um lado ruim e um lado bom dentro dele? Talvez o Chuck bom, né, continuasse vivo dentro daquela mente, tentando impedir ele, né, de ser vilão. Eu acho que seria uma coisa interessante da gente acompanhar, né, numa terceira temporada, no futuro da série, de ver o Chuck em conflito consigo mesmo, né, sem saber se ele seria vilão ou se ele seria do bem. Então eu acho que é uma história, assim, bem interessante, e basicamente é isso, gente. Eu acho que eu falei bastante nesse vídeo, né, o episódio realmente, assim, foi muito legal. Como eu falei, no início ele foi um pouco lento, mas no final aconteceram tantas coisas incríveis, né, que só prepararam o terreno para o final dessa temporada. Eu tô gostando muito da segunda temporada de Chuck, também tô gostando muito, né, de ter vocês me acompanhando aqui, né, sempre comentando. Eu sei que eu demoro pra responder, mas eu amo os comentários de vocês, gente. Eu gosto muito do engajamento que vocês dão, mas eu não digo engajamento só no sentido, assim, de like, curtir de números, mas de fato, assim, pessoas humanas que se importam e que estão de
dividindo essa série comigo, a experiência da série comigo. Eu fico muito feliz, né? Eu percebo, assim, que do ano passado pra cá, o número de views diminuiu muito, sabe, de Chuck. Ano passado, meus vídeos de Chuck chegavam, tipo, mil visualizações, né? E agora os vídeos estão, tipo, com 200, 300 visualizações. É bem menos do que no ano passado, mas eu sei que quem continua me acompanhando é gente que realmente se importa, é gente que realmente quer saber o que eu achei do episódio, é gente que realmente tem coisas interessantes a dizer, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Mais uma vez, eu peço desculpa por não responder os comentários de vocês tão rápido assim, mas é muito importante pra mim, sabe? Vocês me dão motivação pra continuar com esse canal, né? Então eu fico muito, muito feliz. E é isso, né, gente? Volto a falar sobre Chuck com vocês na semana que vem com o penúltimo episódio da temporada. Até mais!